Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e nesta primeira parte, para nos mantermos no cenário de guerra da invasão ucraniana. Embaixador, como é que observou os acontecimentos no terreno, mas também uma pressão acrescida, cada vez maior, dos parceiros europeus sobre o chanceler alemão, para que finalmente os alemães se decidam a fechar a torneira do gás que vem diretamente da Rússia? Começando por aí, como sabe, houve uma espécie de um acordo entre os empresários alemães e os sindicatos, no sentido de que é impossível fazer um corte dessa dependência de natureza energética de forma radical, sem que isso ameaçasse não apenas aquilo que é o desenvolvimento da economia alemã, mas também o efeito que essa mesma economia alemã tem sobre a generalidade da economia europeia. E, portanto, por muito que a vontade, sob a pressão internacional, de acabar com essa dependência exista, e nós sabemos que há outros países onde a dependência ainda é maior e de que pouco se fala, como é o caso da Áustria, onde ela é de 80%. Exato. Não há maneira, neste momento, aparentemente, de acordo com as autoridades alemãs, de cortar em absoluto com o gás russo e, ao mesmo tempo, portanto, cortar com aquilo que são os réditos que a Rússia tem através desse mesmo gás. Nós, desde o princípio, que analisamos aqui a questão das sanções e fomos sublinhando a circunstância de a parte energética estar, no início, fora do consenso europeu relativamente às sanções. Porquê? Porque sabia que os efeitos sobre cada um dos países eram assimétricos e, portanto, era muito difícil haver uma posição comum entre aqueles para quem as sanções, nomeadamente na parte energética, pouco significavam e aqueles que dependiam muito do gás russo. E por muito que a vontade política e o discurso político do presidente Zelensky e de alguns outros países, e de alguns países, nomeadamente os países bálticos, a Polónia, fossem nesse sentido, percebeu-se, e vamos ser claros, nós somos democracias e cada uma delas tem o seu processo decisório interno, que não havia condições para avançar por aí. E que, portanto, tínhamos que viver com esta discrepância e, portanto, dentro da Europa é evidente que nós assistimos a um trabalho comum no sentido de caminharmos para a quebra dessa dependência. Não sei quando isso terá efeito prático e, em particular, se há soluções de natureza alternativa que permitam a alguns países tornarem-se autónomos. A Alemanha, eu volto a dizer, é um pouco injusto neste momento o modo como a Alemanha está a ser apontada no quadro europeu. A Alemanha arruinou um projeto em que tinha investido largos milhões, que era o Nord Stream 2. A Alemanha fez uma mudança radical na sua política de defesa e nas suas prioridades em matéria de política de defesa e, mais do que isso, em matéria de tradição da sua postura em termos de fornecimento de armamento. Eu acho que a Alemanha já foi muito longe e acho que é um pouco, digamos, é não ter em consideração o esforço que a Alemanha já fez, pedir-se muito mais nesta fase aos alemães, por muito que isso custe a alguns outros parceiros. Mas essa clivagem que aparentemente existe entre a Alemanha e uma parte, não com certeza os restantes 26 países da União Europeia, será, por um lado, aquilo que Vladimir Putin pretendia desde o início e, por outro, será, de facto, uma forma de a União Europeia ter uma postura menos coesa relativamente à guerra da Ucrânia? O principal fator de coesão da União Europeia nesta fase foi o escândalo e o modo como as opiniões públicas se mostraram reativas face àquilo que foi a agressão russa na Ucrânia. Isso levou a uma grande pressão sobre os governos, levou ao estabelecimento de um plano de sanções muito apertado e, em particular, introduzindo nessas sanções, por exemplo, algo que já esquecemos, mas que era a introdução do sistema SWIFT, a capacidade de excluir a Rússia dos sistemas de transferências
de pagamentos internacionais. Isso não foi feito a 100%, por dificuldades de natureza técnica, que se prendem também com as dependências relativamente às sanções, claro. mas há um espaço fantástico em termos de consenso que foi passível de acordo. Mas há um ponto importante nesta guerra que nós temos que nos habituar, é que o cansaço vai acabar por ter um efeito, digamos, divisivo. Esta guerra não tem, sobre os países europeus, o mesmo efeito mobilizador, em primeiro lugar, e em segundo lugar, o mesmo efeito em termos daquilo que a retroatividade das sanções tem. E por isso mesmo, as opiniões públicas acabarão por reagir de forma diferente. Nesta fase estão muito motivadas por aquilo que se vê nas televisões, pelas imagens da destruição, mas eu recordo-me sempre daquilo que foi durante muitos anos o escândalo relativamente às crianças do Biafra e à fome em África, e depois a banalidade e a normalização disso, que acabou por criar, eu não diria uma neutralidade, mas acabou por criar um cansaço relativamente ao choque dessas imagens. E por isso um aviamento daí decorrente, claro. E a partir daí a vontade política e o egoísmo nacional vão funcionar. Claro. Nós estamos ainda nesta fase e há que dizer que a Ucrânia, em particular, o seu presidente e o tipo de mensagens que ele espalha sistematicamente pelo mundo estão a ter um efeito importante na vontade dos governos. Mas há limites em relação a isso. Os governos europeus, convém dizê-lo, são governos democráticos, são governos que reagem de acordo com opiniões públicas. Mas essas opiniões públicas também, elas próprias variam em função dos seus interesses. E os interesses nacionais não são sempre os mesmos. E há uma assimetria dos efeitos das sanções, e por isso mesmo, a prazo, nós acabaremos por ver algumas divergências aqui ou ali. E estas sanções, também convém dizê-lo, às vezes temos esquecido isto não são sanções de natureza internacional impostas pelas Nações Unidas de caráter obrigatório. Estas são sanções de natureza unilateral, decididas por alguns países, e a que não há, digamos, um dever de obediência no plano internacional à luz do direito internacional. Exato. Cada país pode obrigá-las, e a União Europeia obriga que os seus próprios Estados-membros o façam, de acordo com aquilo que é o seu próprio processo decisório, mas isto não são sanções universais, não são sanções do Conselho de Segurança, não são sanções das Nações Unidas, são sanções que os Estados Unidos e a União Europeia e outros países com eles decidiram fazer. E, portanto, o caráter, digamos, da sua legitimidade é mais reduzido do que seriam sanções impostas pela ordem internacional tradicional. Claro. Mas eu penso que a prazos nós vamos ter aqui algumas divergências. Dito isto, eu acho que a Europa tem ido muito mais longe do que aquilo que eu confesso pensava ser possível aqui há uns meses atrás. Mas as sanções continuam, e as sanções continuam a acelerar. E porquê é que as sanções aparecem, digamos, para utilizar uma expressão simples, aos bochechos, e não aparecem de uma vez só? Porque é preciso medir o efeito dessas sanções, claro, e o impacto dessas mesmas sanções naquilo que são os operadores económicos. E os operadores económicos são aqueles que produzem a riqueza dos países, e é na riqueza dos países que se está o bem-estar das pessoas. Dir-se-á, mas é um escândalo que perante esse bem-estar, que para salvaguardar esse bem-estar, nós possamos assistir àquilo que é a situação na Ucrânia. É verdade, mas a vida é o que é. Hoje em dia, o impacto, e aliás Vladimir Putin fez um discurso há dias em que disse isso, estas sanções já têm um efeito muito grande no bem-estar, no desenvolvimento, no crescimento, na inflação, no desemprego dos vários países europeus que as impuseram. Claro. Putin já diz isto e diz-lo para lembrar aos países europeus que estas sanções têm custos para eles próprios. Putin utilizou uma expressão que é meter um golo na própria baliza. Ele está, obviamente, a tentar mostrar que as sanções não têm na Rússia o impacto que se esperava que tivessem. Devo dizer que não acredito, mas enfim, eu não sou um economista, mas não acredito que a prazo a Rússia não vá sofrer fortissimamente com este tipo de sanções e a economia russa não vai ter que se reconverter para as conseguir ultrapassar, e até lá, muito daquilo que é a opinião pública russa, muito que é o bem-estar que a Rússia teria conseguido ao longo das últimas décadas de ter, depois do fim da União Soviética, vai desaparecer.
e, digamos, a classe média russa vai pagar fortemente isto. Agora, a classe média europeia, do resto dos países, alguma delas não está preparada para pagar um preço muito grande e, portanto, digamos, a Ucrânia não consegue ter, e este é o ponto essencial, a Ucrânia não consegue ter os restantes países que são aliados nesta guerra, aliados no sentido político, a fazer aquilo que Zelensky gostaria que fizessem. Mas Zelensky é presidente da Ucrânia, não é presidente do resto da Europa, e, portanto, no resto da Europa, cada país tem o seu processo decisório normal. Claro. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para nos situarmos agora em França, onde decorre a campanha eleitoral para a segunda volta das presidenciais. Faço notar que a conversa com o embaixador tem lugar antes do debate que toda a gente considera essencial entre os dois candidatos que passaram à segunda volta, Marine Le Pen e Emmanuel Macron. De qualquer modo, pergunto ao embaixador se concorda com aquilo que é razoavelmente evidente na maioria das sondagens, que é o aumento, apesar de ligeiro, o crescimento da diferença positiva para o lado de Emmanuel Macron entre os dois candidatos. Eu, a esta distância, e se tivesse que apostar, eu diria que Macron, a possibilidade dele ganhar as eleições é maior do que Marine Le Pen. Mas há vários fatores aqui, e nós sabemos que o fator do debate é um fator importante, e Macron parte para este debate com um problema. É que, e a esta hora, como o António diz, as pessoas já terão visto o debate, é que dado a capacidade e o diferencial em termos de imagem que Macron marcou no debate de 2017, este segundo debate, 5 anos mais tarde, digamos, para Marine Le Pen só pode correr bem. Isto é, não pode correr tão mal como correu o outro. Claro, claro. Saber se corre de uma maneira tal que isto lhe permita reverter a sua posição. Le Pen é uma pessoa, Marine Le Pen, tem uma grande capacidade expressiva em termos de comícios, etc. É menos boa a debater, mas provavelmente não terá utilizado, digamos, o estilo tão irritante como utilizou em 2017. Mas, enfim, não falemos de coisas que já se terão passado sem nós as sabermos. A sensação que se tem é que Marine Le Pen está mais bem preparada neste momento do que esteve há 5 anos, conseguiu um conjunto de questões que, fugindo àquilo que era o seu menu tradicional, mais securitário, mais xenófobo até, embora eu não esqueça completamente, mas coloca-se num terreno da vida social, representando os interesses dos trabalhadores, representando os interesses de uma classe média que se sente prejudicada, e em particular sublinhando, e curiosamente eu acho que aliás ela não sublinha tanto quanto deveria sublinhar, que um partido como o dela, e uma formação como ela tem, que neste momento está na segunda volta praticamente equilibrada com o atual presidente, tem no Parlamento francês, e o Parlamento francês tem 577 deputados, e Marine Le Pen tem 7 deputados. Exato. Por que é que tem 7 deputados? Porque o sistema político francês cria uma dificuldade de representação a um partido como o de Marine Le Pen. Outros partidos têm o mesmo problema, portanto não têm uma representação, como não têm uma expressão de natureza nacional muito forte em algumas áreas, não conseguem, pelo sistema maioritário francês, ter representação. E, portanto, ela própria, uma das reivindicações que ela faz é a tentação da França passar a um modelo proporcional. Não há condições políticas para que isso seja aprovado, como sabe, como é evidente, aqueles que não beneficiam do sistema da proporcionalidade não querem essa mudança, claro. E portanto poderá haver aquilo que já se chamou em França um bocadinho de proporcional. Já Mitterrand uma vez tinha feito isso e abriu aliás o caminho à extrema-direita no Parlamento francês, mas há esta questão não é apenas uma questão egoísta de Marine Le Pen, é uma questão de legitimidade do sistema.
Se, na realidade, a França está hoje dividida entre uma extrema-direita com cerca de 40% ou mais de 40% de votos e uma direita e um centro e uma esquerda que também vota nesse centro, que tem 50 e tal, o normal seria, numa lógica meridiana, pensar que deveria haver um sistema que permitisse, nas eleições legislativas, que quem tem 40 e tal por cento de votos, sendo embora de extrema-direita, o sistema também tem que ser cego relativamente às ideologias, pudesse ter uma representação igual no Parlamento. Ora bem, nós vamos ter eleições para o Parlamento francês em junho, e tudo indica que, mantendo-se o atual sistema, Marine Le Pen, podendo embora subir, dificilmente terá uma representação forte no Parlamento. O que, aliás, levanta uma questão interessante do ponto de vista teórico, que era, se Marine Le Pen ganhasse as eleições, exatamente, governava como, dado que não tem deputados no Parlamento? Claro, claro. Portanto, estamos aqui numa situação de alguma dificuldade do ponto de vista político, porque o sistema francês está feito para que o presidente consiga depois ter no Parlamento uma maioria a apoiá-lo. Macron conseguiu isso criando um novo partido, mas era um partido que ia buscar votos ao centro e à direita, o La République En Marche. Os outros presidentes franceses no passado tiveram sempre partidos a apoiá-los. Depois, a meio, em 2 casos, houve a chamada coabitação, isto é, os presidentes perderam as maiorias no Parlamento e tiveram que viver com maiorias contraditórias no Parlamento, mas são sempre situações anómalas e que não estão no espírito da Quinta República. Marine Le Pen quer reintroduzir, mais uma vez, voltar aos 7 anos do mandato presidencial, que é atualmente 5, foi uma mudança introduzida por Jacques Chirac, e quer passar aos 7 anos não renováveis. Exato. Para evitar aquilo que aconteceu no passado e que só foi aproveitado por um único presidente, curiosamente de esquerda, que foi François Mitterrand, que foi presidente 14 anos, 7 mais 7. Chirac foi presidente por 12 anos, porque foi durante o seu tempo que se reduziu o mandato. E de Gaulle bastante menos tempo, e Pompidou bastante menos tempo. Portanto, estamos aqui perante um sistema francês que está em situação complexa e em que o grande partido francês, um dos grandes partidos franceses que tem a representação parlamentar, que é o partido de Gaulle, de Sarkozy, está afastado, vai ficar afastado por mais 5 anos do Élysée. Estamos a falar de 15 anos fora do Élysée. Portanto, o Partido Socialista está no estado em que todos sabemos. Há aqui, em França, uma espécie de dissonância, de discrepância entre aquilo que está no sistema político e aquilo que a realidade criou. Dá a ideia que o sistema institucional, constitucional, ainda não digeriu aquilo que foi a mudança do sistema político com o fim dos grandes partidos e o aparecimento de grupos, por exemplo, e de personalidades a polarizarem o voto. O caso de Jean-Luc Mélenchon é um caso claro, uma figura de esquerda e de extrema-esquerda que consegue 20 e tal % de votos, e depois a extrema-direita, dividida entre Marine Le Pen e Éric Zemmour na primeira volta, mas que agora vai votar Marine Le Pen de forma clara. Eu acho que vamos ter uma eleição em que a diferença vai ser bastante menor do que aquela que ocorreu em 2017, lembremos que foi 66-34, Macron já não vai para esta eleição, digamos, de forma tão à vontade, pela simples razão de que tem que justificar os 5 anos que passaram. É evidente que ele poderá sempre dizer que houve a pandemia, que houve vários outros fatores, mas também houve o Gilets jaunes. E a sensação que dá, e Marine Le Pen explora isso bem, é que ele não soube responder àquilo que era a grande preocupação do Gilets jaunes e a grande preocupação de uma classe, digamos, social francesa que se sente incomodada pela falta de resposta e por falta de representação ao nível do poder. Vai ser uma eleição muito renhida, provavelmente vai ser uma eleição que terá os seus momentos mais feios, já começou a ter. Marine Le Pen eu acho que é absolutamente escandaloso, e vou dizer isto com todas as palavras, que a União Europeia tenha, a poucos dias da eleição da segunda volta francesa, posto cá fora um dossiê com problemas de natureza financeira ligados ao tempo em que Marine Le Pen era deputada europeia. É de um oportunismo negativo e acho que é miserável por parte da Comissão Europeia, por parte da União Europeia, ter feito isso nessa altura, prejudicando Marine Le Pen. E não é também provavelmente um pouco contraproducente, nomeadamente num país como a França, tão chauvinista e tão um pouco
interessada em ser externamente criticada? Provavelmente, mas a ideia é tentar, digamos, lançar uma mancha sobre a honorabilidade de Marine Le Pen. Esta história é uma história antiga, eu vivi em França há 12 anos e já esta história já existia. Exatamente. E é uma história, é uma acumulação de histórias. Né? E agora, aparecer isto nesta altura pela mão das instituições europeias é algo que é muito feio, do ponto de vista político. Eu acho mais do que isso. Eu acho que até a Macron ficaria bem ter-se distanciado disso. Exatamente, porque é claramente uma ingerência externa da União Europeia, do topo da União Europeia. É claro. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o último tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador Francisco Seixas da Costa uma análise daquilo que têm sido os últimos dias da prestação do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que entre festas, viagens pelo exterior e uma série de outras tropelias, diria, tem tido uma vida, por um lado, feliz, mas por outro lado, politicamente complicado. Boris Johnson é um personagem atípico na história europeia. Mas não na história do Reino Unido, parece-me a mim. Não, mas como primeiro-ministro, digamos, raramente apareceu alguém com esta idiosincrasia até coreográfica e tão marcada. Boris Johnson, lembremos-nos, é o personagem que depois de ter estado de certa maneira contra o Brexit, acabou por titular o Brexit, é o personagem que consegue, num determinado momento, fazer a tentativa de ponte com Donald Trump, consegue gerir aquilo que é o isolamento do Reino Unido no pós-Brexit, tem vindo a revelar-se na relação com a União Europeia pouco sério, vou dizer isto com todas as letras, pouco sério relativamente aos compromissos que assumiu, em particular na questão da Irlanda. Ele diz que assinou coisas que não pode cumprir ou que acha que não pode cumprir e que as assinou na altura praticamente de má fé, tendo em atenção que já sabia que as não podia cumprir, o que cria um problema grave que está agora um bocadinho debaixo do tapete neste período, mas tem vindo a gerir de uma forma bastante impressiva aquilo que é o papel do Reino Unido como potência europeia, e, enfim, até numa articulação, e aí sim, positiva com a União Europeia, no caso da Ucrânia. E depois, nem se estaria à espera, essa articulação exatamente com a União Europeia, nem sequer estaria muito à espera vinda de quem vem. Só que, como ambos funcionam no quadro NATO, Johnson, que não saiu da NATO, o Reino Unido não saiu da NATO por ter saído da União Europeia, manteve, apesar de tudo, a solidariedade por aí e vamos ser claros, tradicionalmente o Reino Unido, em matéria de segurança e defesa, nunca deu sinais de qualquer afastamento relativamente àquilo que era a postura dos seus parceiros europeus. Claro. E, portanto, no meio disto, dir-se-á que Boris Johnson foi um pouco salvo pelo gong pela guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, ao ter-lhe dado um espaço de afirmação internacional e de uma certa mobilidade internacional, acabou por fazer esquecer aquilo que eram os pecadilhos internos, que era, aparentemente, aquilo que está hoje provado, uma espécie de um caos em termos comportamental durante a pandemia, em que o funcionamento até prático das instituições e do seu gabinete acabou por se revelar contraditório com as medidas que Boris Johnson impunha à população britânica, e há, digamos, momentos de relaxamento dentro em Downing Street que foram bastante mal vistos pela opinião pública e, mais do que isso, foram objeto de um inquérito e Boris Johnson e outros responsáveis foram objeto de multas que têm que pagar relativamente a esse comportamento. No Reino Unido estas coisas têm uma importância muito maior do que têm noutros países, mas isso não foi, apesar de tudo, suficiente para pôr em causa o lugar de Boris Johnson, embora muitos digam que dificilmente dentro do Partido Conservador esta sua atitude e o aspecto negativo que isto acarreta para a imagem do Partido Conservador e para a imagem e para uma certa imagem de seriedade
que o Partido Conservador costuma ter, há muito quem diga que o seu fim está marcado a prazo. Resta saber quem são os seus sucessores possíveis e se esses sucessores possíveis têm ou não capacidade para se afirmarem. Falava-se em Liz Truss, a ministra dos Negócios Estrangeiros, mas que entretanto fez uma série de gafes. Falava-se do ministro das Finanças, mas que entretanto se envolveu numa situação também dramática, que teve a ver com o problema de descobrir-se que a mulher do ministro das Finanças tinha uns esquemas de otimização fiscal, o que é, digamos, para a mulher do Ministro das Finanças algo estranho, embora aparentemente do seu ponto de vista legal, mas os paraísos fiscais também são legais. Tudo isto dá um ar de pequenos escândalos recorrentes ali à volta. Mas a verdade é que os conservadores no Parlamento ainda não utilizaram a capacidade que têm de, digamos que, passarem uma moção de censura ao seu próprio primeiro-ministro. António, os conservadores no Parlamento só passaram essa moção de censura na certeza que tiverem que depois, se acaso houver eleições, as ganham. Por caso contrário, se calhar é preferível viver com um primeiro-ministro que tenha problemas, mas que os mantenha no poder, do que fazer cair um primeiro-ministro entrando numa zona cinzenta em que, havendo eleições, e tendo particularmente em conta que as últimas sondagens têm vindo a dar a Keir Starmer, o líder do Partido Trabalhista, uma posição crescentemente confortável. Isto também deve levar os conservadores britânicos a pensar que, se calhar, se puxarmos o tapete àquilo que temos como o nosso líder, podemos criar uma situação de levar os trabalhistas para o poder. Os trabalhistas no poder, ou os trabalhistas que aí estão, não são exatamente os trabalhistas de Jeremy Corbyn. Claro. E o Partido Trabalhista tem hoje uma imagem de maior serenidade e provavelmente mais vendável sob o ponto de vista eleitoral. Então há aqui um problema relativamente à sustentação do Boris Johnson. Aliás, esse problema, se repararmos bem, esteve ao longo deste tempo. O Johnson também nunca teve uma vida fácil dentro do seu próprio partido, porque claro. O seu próprio partido, em alguns casos por razões morais, noutros casos por razões que tinham a ver com a sobrevivência no poder, foi pondo em causa a postura do seu líder. Mas eu gostava, a propósito do Reino Unido, de falar agora de uma questão que apareceu nos últimos dias e que, não sendo uma questão nova no plano internacional, é uma questão que num país como o Reino Unido, que é normalmente muito preocupado com as questões dos direitos, se colocou. O Reino Unido, como é sabido, vive permanentemente sob pressão de imigração que é feita através do Canal da Mancha. No ano passado, e nem sequer é um ano muito típico, porque estamos na época de pandemia, o Reino Unido teve 20 e tal mil cidadãos, na maioria dos casos vindos da África subsaariana, que atravessavam o Canal da Mancha das mais diversas formas para poderem ter emprego no Reino Unido. Então agora o Reino Unido resolveu fazer um acordo com o Ruanda, no sentido de os cidadãos de natureza que cheguem ao Reino Unido, ao território do Reino Unido, de forma ilegal, são recambiados para o Ruanda, onde se criaria um campo especial, onde se faria a triagem daqueles que poderiam ou não ter direito à entrada, porque aqueles que são refugiados por razões de perseguições políticas nos seus países, etc., poderiam ter esse direito. Isto é uma situação, digamos, considerada imoral, pegar nas pessoas e levá-las para uma espécie de um campo de concentração a 6.000 e tal quilómetros do Reino Unido, é imoral. Vamos ver dois casos que, entretanto, aí estão. A Austrália faz isto desde há vários anos, colocando cidadãos que pretendem entrar ilegalmente ou que tentam entrar ilegalmente em Nauru, na ilha de Nauru, e faz aí a triagem da mesma maneira. Portanto, o modelo é praticamente igual. A Dinamarca estaria a pensar em fazer um modelo idêntico. E se nós pensarmos bem, a União Europeia, naquele acordo que fez com a Turquia, em que pagou um cheque à Turquia para manter lá os refugiados, para não fazerem pressão para a sua entrada dentro da União, no fundo está a criar um espaço para tratar os estranhos à distância. Evidentemente. Isto é um problema que está a criar reações por parte das organizações internacionais. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados opõe-se veementemente a isso. O próprio Serviço de Cantuária se opôs a isso, dizendo que isto é moralmente inaceitável, e muitas organizações não governamentais e até setores do governo britânico
acham que isto é imoral e que é difícil e que é passível de recursos internacionais. E, portanto, é mais, digamos, mais um pequeno escândalo num país que já tem uma base para a polémica interna bastante grande. Exato, mas parece-lhe que alguma vez na vida da União Europeia, mais o antigo 28º país, esses campos de concentração, entre aspas, claro, viram a existir. É que recordo que na altura em que em Itália o governo era liderado pela extrema-direita, houve uma reunião, um Conselho Europeu, onde essa figura das zonas de parqueamento, vamos dizer-lhe assim, de imigrantes, foi aceito pela maioria dos países europeus. Mas o parqueamento de imigrantes dentro da União Europeia. Dentro da União Europeia, exatamente. Pois, o problema é tirá-los e levá-los de avião para um país terceiro no meio da África. Há aí uma diferença. Nós sabíamos, por exemplo, se reparar bem, no norte de França, por exemplo, havia, em Calais, uma zona que foi depois desmantelada, onde havia uma concentração dos imigrantes e eles não estavam ali controlados. Lembramos também aquilo que se fazia no sul de Itália, aliás, e que a Itália se queixava que não tinha apoios de natureza europeu para apoiar essas situações. Aliás, recordo-me bem que uma das pessoas que foi dar a sua solidariedade à Itália pela entrada de imigrantes chamava Marine Le Pen. Deslocou-se a um desses campos para mostrar o problema que a Europa tinha com a sua imigração. Essas fotografias, se calhar, estão por aí agora nesta campanha. A Europa, por exemplo, neste momento nós estamos a ver o que são os imigrantes que vêm, os refugiados, peço desculpa, que vêm da Ucrânia e que entram para a Polónia. A Polónia é um país que não tem uma tradição de recebimento de migrantes, está a fazê-lo de uma forma, eu diria até altamente responsável, mas nós pomos sempre o problema, é aquilo que eu disse no início, quando passar a emoção, quando passar o tempo e que chegar o cansaço, e por exemplo, quando houver problemas, que há sempre problemas, entre culturas diferenciadas e pessoas de origem diferenciada, nós podemos ter depois reações da opinião pública face a estes estranhos, porque um dos grandes problemas do mundo e que hoje se nota é aquilo que é diferente e a capacidade que as sociedades têm para viver com o diferente. Uma coisa é vivê-lo em situação emocional momentânea, outra coisa é vivê-lo ao longo do tempo e a partir do momento em que até essas próprias populações começam a ter que ter direitos e exercer os seus direitos e entrar em competição em matéria de emprego, em matéria de vantagens sociais, em matéria de atribuição de casas. Esse, aliás, é uma das questões que está no debate francês entre Macron e Le Pen, é precisamente o tratamento dos estrangeiros e a chamada prioridade francesa, que é uma questão muito antiga, é uma questão que já vem do início quase da União Europeia, mas que vai estar aí. E, portanto, isto está também um pouco ligado àquilo que é o movimento dos refugiados. Muito bem. Obrigado, embaixador Seixas da Costa. O Arte da Guerra fica por aqui. Voltamos para a semana com 3 novos temas. Até lá.